Olá, meus queridos do nosso canal, eu sou a doutora Mariana Sanches, a sua fisioterapeuta, especialista em dor, e hoje a gente vem trazendo um assunto muito interessante. Será que eu ter intestino preso, ter dificuldade para fazer cocô, tem alguma coisa relacionada com a dor? Tem sim, é disso que nós vamos falar. Então, para começar, vamos explicar um pouquinho desse órgão, né? O intestino. O intestino é um órgão que ele, na verdade, ele não inicia no intestino, né? O sistema digestório inicia na boca, da boca vai para o esôfago, para o estômago e para o intestino. E o objetivo primário do intestino é fazer com que a gente consiga absorver os nutrientes e dessa forma, através dos alimentos, a gente possa nos nutrir. Porém, gente, não é só essa função do intestino. Cada vez mais a ciência tem mostrado o quanto o intestino tem funções importantíssimas no nosso corpo. Então, a primeira a gente está falando aqui, que é de nutrir. Então, a partir, da gente, a pessoa se alimenta, aquele alimento ele vai ser degradado, e aí, então, aquele nutriente vai ser absorvido pelo intestino para que aquele nutriente chegue às nossas células e as nossas células tenham um funcionamento adequado. Outra coisa importante do intestino é a sua função excretora. Então, além dele absorver os nutrientes, ele vai pôr para fora as toxinas. Sim, porque o fato da gente estar vivo, o fato da gente se alimentar, da gente se relacionar com o meio ambiente, produz inúmeras toxinas. E essas toxinas, elas precisam ser eliminadas. Afinal de contas, se eu tiver uma dificuldade de eliminar essas toxinas, elas poderão favorecer o aparecimento de doenças. E o intestino é um dos órgãos que faz, então, a liberação dessas toxinas. Então, a gente já falou que ele tem a função de nutrir, tem a função de liberar as toxinas. Uma outra função muito importante do intestino, e agora eu vou dar uma atenção especial para ela, é que o nosso intestino é uma grande barreira imunológica, ou seja, o nosso intestino está intimamente ligado com o nosso sistema imunológico. E doutor, o que é sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa. E quando a gente pensa em defesa, a gente só pensa, em nos defender de vírus, bactérias, agentes externos. Também, mas você sabia que é o nosso sistema imunológico que modula também a nossa sensação dolorosa? Então, quando uma pessoa está com dor, ela está tendo ali uma ativação desse sistema imunológico que está mandando informações para o cérebro, como se fossem pequenos alertas de que aquele tecido está tendo um dano em potencial ou está realmente com uma lesão e, portanto, precisa alarmar a pessoa para que ela possa, então, investigar, e a forma que ele faz esse alarme é através do sinal doloroso. Mas, como eu já falei anteriormente, nem todo sinal doloroso significa que tem um dano. Então isso mostra que sim, o sistema imunológico pode também estar, vamos dizer assim, hiperativado e mandando estímulos aonde não deveriam ter estímulos naquele momento. E isso pode ser causado por disfunções ou então facilitado por disfunções intestinais. Então vamos lá. O intestino, eles têm microvilosidades, tá bom? A gente já vai mostrar numa imagem aí. Essas microvilosidades são a verdadeira barreira da onde está a região externa do intestino para a região interna do nosso corpo. E é por essas microvilosidades que a gente tem a passagem do que está fora do intestino para dentro do nosso corpo. Acontece que é bem nessa barreira ali, nessas microvilosidades, é que fica o sistema imunológico. Os nossos soldados, eles ficam ali atentos, porque se entrar uma bactéria, eles têm que avisar um vírus, ou então substâncias
que o corpo entende como inflamatórias. E você sabia que tem muitas substâncias em alimentos, substâncias comuns, que na maioria das pessoas o corpo pode entender como inflamatório? Que substâncias são essas? Muitos corantes, muitas substâncias que são adicionadas aos alimentos industrializados. O nosso corpo não reconhece aquelas moléculas e começa a ter uma sinalização. Nós temos também muitas pessoas com sensibilidade imunológica ao leite, à proteína do leite. Então, pessoas que se alimentam em grande quantidade de queijos, de doces que contêm leite, leite condensado ou o próprio leite in natura, muitas vezes o corpo pode estar interpretando aquela molécula que é do leite animal, é uma molécula que para o nosso corpo, que é um corpo humano, ela é estranha. Afinal de contas, a gente deveria se alimentar apenas do leite materno. Mas não, o ser humano é o único mamífero que usa o leite após adulto e que ainda não é da sua própria espécie. Então, se a gente imaginar, que existe aí uma discordância entre as espécies, por mais parecido que seja, a gente pode perceber que muitas pessoas hoje manifestam essa sensibilidade à molécula do leite. E isso faz com que o quê? Cada vez que a pessoa ingere alimento com leite, aquilo entra no corpo, passa por essa microvilosidade e o sistema imunológico é o que então? Ele é alarmado, afinal de contas, aquilo é um corpo estranho. Isso pode acontecer, gente, com diversas substâncias no dia a dia da pessoa, desde tintas de cabelo, substâncias tóxicas que ele pode estar entrando em contato, Todas essas substâncias podem chegar ao intestino e, pela via intestinal, alarmar o sistema imunológico. E aí, doutor, o que é que acontece? Lembra que eu falei que o nosso sistema imunológico, ele produz o sinal lá para o cérebro sentir dor? Pois é, então uma pessoa que tem ou episódios de diarreia constante ou constipação, e como é que eu vou saber se eu sou constipado? Gente, tem que fazer cocô todo dia. Você faz cocô todo dia? Outra coisa, qual é a característica do seu cocô? O seu cocô sai tipo uma banana ou ele sai um monte de bolinha, tipo um cabritinho? Se ele sai tipo um cabritinho, provavelmente você é uma pessoa constipada. Outra característica do cocô, um cocô saudável, ele não tem força evacuatória, ou seja, a pessoa tem aquele estímulo de fazer cocô, geralmente no mesmo dia, todos os dias no mesmo horário. Ela vai no banheiro e ela consegue fazer o cocô com tranquilidade, sem ter que colocar muita força. Então, se você está colocando muita força para fazer cocô, provavelmente você também tem sinais de constipação. Outra coisa é a cor do cocô. Ele deve ser um marronzinho claro. Se o cocô está muito escuro, também são sinais de que há alguma coisa nesse intestino que não está 100% saudável. E aí, se você não tem essa motilidade, o movimento do intestino acontecendo de forma natural, a ingestão adequada de fibras, a ingestão de alimentos saudáveis e a diminuição de alimentos inflamatórios, o que acontece é que o cocô fica muito tempo parado no intestino. As toxinas que deveriam sair, elas começam a voltar através da absorção da água daquelas fezes, começa a dar então uma hipersinalização para o sistema imunológico, que ele vai sinalizar ao cérebro de que está alguma coisa acontecendo. E essa sinalização pode ser através de mediadores inflamatórios. E os mediadores inflamatórios, eles sensibilizam dor. Então a maioria dos meus pacientes, quando eu pergunto para eles se eles têm algum problema intestinal, 90% dos pacientes com dor crônica apresentam sim sinais principalmente de constipação ou então de constipação associado com diarreia, mostrando aí uma disfuncionalidade do intestino. Então procure ter um intestino saudável, uma boa alimentação. Então agora eu vou falar para vocês a dica de ouro. O intestino gosta de calmaria. Então,
Além de beber água, se alimentar com fibras, alimentação saudável, procure fazer uma caminhada. A caminhada dá essa informação de tranquilidade e favorece a motilidade intestinal, fazendo com que você consiga fazer cocô com mais facilidade, mantendo o intestino saudável. Uma caminhada leve, tranquila, sem pressa, com uma música bem relaxante no ouvido, tá bom? E é isso, gente. Para mais conversas sobre dor crônica, entre no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com quem precisa e dá aquele famoso like. Até a próxima!